Fala, primos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história e o start inicial que me obrigou a querer ser um empreendedor, ser um empresário do extremo zero. Então, nesse vídeo aqui eu quero te contar a minha história e hoje eu estou dirigindo, como vocês estão vendo, a minha GoPro está grudada aqui e hoje eu acordei inspirado, falei, poxa, eu acho que tantas pessoas que precisam ouvir um vídeo desse, porque a gente sabe que a maioria das pessoas no Brasil, talvez você esteja passando um momento difícil, talvez você não tenha tido a sorte de nascer num berço de ouro e a maioria das pessoas não tiveram essa sorte, né? Eu nem sei se pode se dizer como sorte ou não, mas talvez você não tenha a sorte de ter tudo que você gostaria de ter e de poder ajudar as pessoas que você mais ama nessa vida. E o meu intuito não é te vender nada, o meu intuito é somente compartilhar com você uma história que fez muito, que mudou a minha vida e que forçou eu ser um empresário. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ouvir essa história e talvez isso sirva para você entender de uma vez por todas como que você pode ser também um empreendedor mesmo começando do absoluto zero, tá? Eu me chamo Renan Sandrini, tá? Eu tenho esse canal aqui com o propósito de ajudar pessoas a empreender, compartilhar as ideias que eu coloco na minha empresa e eu me tornei empresário do extremo zero. E tudo começou na minha infância, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que não muitos. Quando eu nasci, quando eu aprendi a andar, eu já comecei a aprender a vender, porque a minha mãe criou eu. Minha mãe, separada do meu pai, criou eu vendendo Natura de porta em porta. E eu lembro que era muito sofrido lá em casa, porque tinha dia que a gente não tinha mistura para comer, porque a minha mãe, ela trabalhava pra caramba e tinha dia que tinha dia que ela saía para vender, ela não conseguia vender às vezes. Tinha dia, às vezes, que ela vendia a prazo para as pessoas e chegava no dia de receber. As pessoas não pagavam minha mãe e assim, as coisas eram muito difíceis lá em casa, porque eu nunca, na minha infância, quando eu era criança, eu não tive condição de ter o videogame dos meus sonhos, eu não tive condição de ter alguns brinquedos que eu queria. Tinha dia que lá em casa não tinha mistura pra gente comer e era muito triste, porque às vezes eu conversava com alguns amiguinhos da escola e eles falavam, hoje final de semana vai ter churrasco lá em casa e tal. E essa era uma realidade que era um pouco mais difícil na minha vida. Não que eu passava fome, mas a minha realidade era uma realidade muito inferior. E eu lembro também que quando a minha mãe, eu nasci na casa dos meus avós, né? E morava eu, minha avó, meu avô, meu tio e minha mãe. E eu lembro que assim que minha mãe saiu da casa dos meus avós para ter a liberdade dela comigo, eu lembro que a gente arrumou uma casa muito ruim, sabe? E era uma casa de fundo. E quando chovia, a casa começava a cheirar bolor. E era um lugar assim, muito precário mesmo, sabe? Aí, tudo começou. Assim que eu aprendi a andar, eu já ia vendendo Natura de porta em porta com a minha mãe. E nessa caminhada, né, fui aprendendo muito sobre vendas. Fui aprendendo que, minha mãe, por mais que ela passava todos esses perrengues, mas ainda ela conseguia sustentar uma casa sozinha, vendendo Natura, meu. E é muito difícil, porque vocês sabem que Natura é 30% de comissão, né? E o problema é que a minha mãe vendia fiado ainda pro pessoal, e o pessoal não pagava ela às vezes. Então isso era muito foda, meu. Tantos dias que às vezes a gente não comia, não tinha mistura para comer em casa, e porque o pessoal não pagava ela. E aí foi passando o tempo, né? Um dia, eu lembro que eu fui vender Natura com a minha mãe, e a gente chegou numa cliente dela lá, e a cliente dela tava lá, minha mãe tava atendendo, e aí eu fui brincar com o filho e o primo do filho da cliente da minha mãe lá no quintal lá. Enquanto minha mãe atendia, eu fui lá brincar com eles lá, e aí a gente começou a perguntar um pro outro o que cada um seria quando crescesse, né? Qual que era o sonho da gente. E eu lembro que aquele dia me marcou muito, porque esse pessoal que eu fui na casa deles, eles eram um pessoal mais bem de vida, né? Minha mãe vendia Natura pra eles.
E eu lembro que o menino que perguntou para mim, perguntou: o que você vai ser quando você crescer, né? Eu falei: o meu sonho é ser juiz ou alguma coisa da polícia, assim, né? Mas o meu sonho era ser juiz. E aí eles deram risada, os dois, eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade. Eles deram risada, eles falaram: mas olha, vai ser difícil você ser juiz, porque tua mãe não vai ter dinheiro para você pagar uma faculdade, para você ser juiz. E eu lembro que aquele dia lá tocou muito em mim, porque, tipo assim, quem falou isso pra mim me magoou muito. Eu sei que, na verdade, o menino devia ser uns 3 anos mais velho que eu, mas não sei, aquilo lá me marcou muito naquele dia. E o que deu o start na minha vida pra mim querer ser um empresário? Eu fui crescendo e eu arrumei um trabalho, comecei a entregar papel na rua para as pessoas. Eu comecei trabalhando no mercado, no meu primeiro emprego aos 16 anos de idade. E, foi muito complicado porque a gente se sente um pouco inferior às pessoas quando a gente começa do zero, né? Eu pelo menos me sentia, porque quando você trabalha no mercado, as pessoas te olham como se você fosse alguém invisível, né? Mas quando você tá passando num carro melhor, quando você é empresário, quando você tem algo a mais para oferecer, as pessoas te olham de um jeito diferente. E é a realidade isso. Infelizmente, o mundo é assim. E eu me sentia muito inferior, eu ficava pensando: meu Deus, como que eu vou fazer para mim ser alguém melhor? E tudo na nossa vida, o start que deu na minha vida foi o seguinte: foi todas essas humilhações, tanto entregando papel na rua, pelo fato das pessoas te olhar de qualquer jeito. Algumas pessoas fechavam o vidro na minha cara para não pegar um papel, como se eu fosse um ninguém, como se eu fosse um bandido. E todas essas coisas foram fazendo com que eu criasse uma força dentro de mim para mim não parar, porque eu sabia que um dia Deus iria abençoar a minha caminhada. E um dia me sobrou R$50, eu comprei meu primeiro produto, que foi um suplemento, saí vendendo de porta em porta, saí vendendo na academia. No mesmo dia eu já consegui fazer a minha primeira venda do meu suplemento. E resumindo para vocês, tá? O start que eu tive na minha vida foi me inspirar em pessoas que eu via que tinha sucesso. Então, um exemplo, tinha um cara que eu trabalhei com ele depois, que ele chamava Rupert. O cara, ele era um cara grosso, tal, mas ele era um bom vendedor. Ele era uma máquina para vender. Eu me inspirei no Rupert para aprender o lado da venda. Tinha outro vendedor numa empresa que eu trabalhei depois, que eu saí do mercado, que ele chamava Zé Luiz. O Zé Luiz, ele não era tão um bom vendedor, ele não era o melhor vendedor da empresa. Só que o Zé Luiz, ele tinha uma característica que ele fidelizava muitos clientes, que ele era uma pessoa extremamente honesta. Ele nunca vendia uma coisa que ele não poderia entregar. Então, o ponto forte do Zé Luiz era esse, a honestidade. Tinha um outro cara lá que era um gordinho, que ele chamava Barrado. O cara era o melhor negociante que tinha dentro da empresa lá. O cara, ele comprava um celular por R$500, ele tinha habilidade de vender aquele celular por 1.000 só pelo fato de estar na mão dele. O Barrado, ele era bom para comprar coisa barata e valorizar as coisas e poder ganhar dinheiro. E o que eu quero te dizer com isso? Todas essas pessoas, mesmo não sendo empresários, eu fui tirando o que eles tinham de bom, tá? E as pessoas são como uma laranja, tá? Ninguém é extremamente ruim ou bom. Então, uma pessoa que de repente tem uma grande qualidade, ela pode ter um grande defeito. E não é por isso que você não deva se espelhar nela. Talvez você não deva pegar o defeito dela para você e colocar para sua vida, mas sim você pode pegar a qualidade, como as pessoas, eu disse. As pessoas são uma laranja. Você pega o caldo bom das pessoas e pega para você. O que é o bagaço você joga fora. Então, eu comecei a juntar todas as habilidades das pessoas que tinham coisas boas e comecei a colocar para dentro do meu negócio, para dentro das minhas vendas, quando eu comecei do zero vendendo suplemento. E eu sei que, tipo assim, quando a gente coloca um leão para correr atrás da gente, a gente sai correndo a milhão, porque a gente tem uma motivação para começar a correr. A gente precisa, é instinto da sobrevivência. E todas essas humilhações que eu passei, problemas, dificuldades dentro de casa, tudo isso fez eu querer me tornar um empresário bem-sucedido, porque
por trás do empreendedorismo existem sonhos. Ninguém quer começar a empreender somente por empreender. Ninguém quer começar a empreender por falar, eu sou empreendedor. Por trás de todo empreendedor existem sonhos. Igual eu tenho hoje, o meu sonho é poder... o meu sonho é dar uma condição de vida melhor para minha mãe, que hoje eu consegui, tá? Para ela não ter que mais se humilhar vendendo Natura para as pessoas e correr o risco de não receber. Então, hoje eu montei um negócio que eu tenho uma gestão, que é a minha loja, que é o meu e-commerce, que é as minhas empresas. E por trás de todo empreendimento existe uma história. Então, o que eu quero te dizer? Talvez, se eu tivesse nascido num berço de ouro, eu não teria a garra que eu tenho para ter corrido atrás, ter me dedicado tanto. Então, talvez hoje, se você nasceu num ambiente que você não tem um estudo, se de repente você não nasceu num berço de ouro, talvez isso pode ser uma grande força que você pode tirar de dentro do seu coração para você ter motivação para você se tornar alguém melhor. Então, o que eu posso te dizer? Comece a se inspirar em pessoas que deram certo, porque essas pessoas, elas podem te motivar e te ensinar um jeito de você empreender. Então, se você quer ser um advogado, escolha um advogado bem-sucedido para você começar a ver o que ele faz e você colocar a sua originalidade do seu jeito para dentro do seu negócio. Se você quer ser um empresário no ramo da roupa, escolha uma pessoa que é empresário no ramo da roupa, que você se inspira. E cada negócio tem o seu mentor. Uma das coisas que me fez ter sucesso na minha vida, ter o start para empreender, foram as dificuldades e as inspirações que eu escolhi para minha vida, porque foi isso que me ajudou a ser alguém hoje vitorioso. E por trás de todos os nossos sonhos, dos nossos empreendimentos, existem os nossos sonhos. Então a gente tem que estabelecer muito bem quais são os nossos sonhos para que a gente tenha motivação todos os dias. Porque se há 10 anos atrás, quando eu comecei, se eu não tivesse a motivação de querer dar uma condição de vida melhor para minha mãe, de querer dar uma condição de vida melhor para mim poder ter um carro, para mim poder ter dinheiro, para mim comer no restaurante que eu quisesse, talvez eu não teria tido um propósito para mim chegar aonde eu queria. Então, a gente tem que ter essa disciplina, foco e metas bem estabelecidas para a gente acordar todos os dias e saber aonde realmente a gente quer chegar. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo possa servir de motivação para vocês. Que vocês não desistam do sonho de vocês jamais, porque tudo tem o seu começo. E não importa se hoje você pensa que você vai começar um negócio com 50, 100 reais. Coisas pequenas podem sim se tornar coisas grandes, tá? Coisas grandes um dia também já foram pequenas, tá? Então, não tenha medo de começar. E se você começar e não der errado, você acabou de descobrir uma forma para você não começar de novo do jeito que você começou anteriormente, e você vai descobrir novos jeitos de você poder colocar o negócio para funcionar da maneira correta. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Quem quiser, segue eu lá nas redes sociais, Renan Sandrini. Vou ter o maior prazer em ter vocês lá nas minhas redes sociais para me seguir. Eu passo vários conteúdos. E é isso, vamos pra cima, que Deus abençoe vocês, não desistam do sonho de vocês. Um grande beijo. Valeu.